Minha esposa pediu um tempo para pensar melhor sobre nossa relação. Mas quando contratei um detetive particular, descobri que ela estava planejando secretamente me tirar tudo. Então fiz com que ela se arrependesse. Você já teve a sensação de que algo está errado, sabe? Aquela coisa que você não consegue explicar. Mas algo lá no fundo da sua mente está gritando? Sim, foi exatamente assim que me senti na noite em que minha esposa me disse que queria um tempo. Estávamos casados há 6 anos. As coisas estavam bem, ou pelo menos era o que eu pensava. Não tínhamos grandes brigas, nem aqueles momentos de eu te odeio. Só as coisas normais que um casal lida. Então, do nada, enquanto estávamos jantando, ela largou o garfo e disse: "Acho que a gente precisa dar um tempo." Foi assim, sem aviso, sem preparação, ela simplesmente jogou a bomba, como se estivesse me dizendo que tínhamos acabado com o leite. Eu fiquei olhando pra ela. Um tempo? A gente é casado. Isso não é coisa que gente casada faz. Então, eu perguntei o porquê, e ela veio com um discurso inteiro sobre precisar de espaço e se encontrar. Ela continuava dizendo que não sabia mais o que queria e que precisava de tempo para pensar. E olha, eu não sou um idiota. Quando alguém diz que precisa de espaço, geralmente significa que essa pessoa já está com um pé na rua. Então, eu perguntei na lata se tinha outra pessoa. E cara, ela ficou na defensiva na hora. Disse que eu estava sendo paranoico, que eu estava estragando uma conversa séria ao acusá-la de traição. Naquele momento, meu estômago embrulhou. E aí ela disse algo que me fez perceber que não era só sobre espaço. Ela me disse que ainda queria ficar em casa enquanto estávamos nesse suposto tempo. Disse que ainda não estava pronta para se separar de vez. Que ainda queria usar nossa conta conjunta no banco, dirigir o carro que eu paguei, dormir na nossa cama. Foi aí que eu soube que não era apenas uma crise de meia-idade. Ela estava armando alguma coisa. Eu não discuti, nem fiz perguntas, só concordei e disse que entendia. Ela parecia aliviada, como se pensasse que eu simplesmente ia aceitar tudo. Mas na manhã seguinte, enquanto ela tomava café e olhava o celular como se nada tivesse mudado, eu fiz uma ligação. Contratei um detetive particular. E o que ele descobriu? Sim, ela não estava apenas me traindo. Ela estava planejando me tirar tudo. Eu não contratei um detetive particular logo de cara. Isso seria loucura, certo? Pessoas normais não fazem isso a menos que tenham provas. E naquele momento tudo o que eu tinha era uma sensação. Então eu disse a mim mesmo que estava exagerando. Talvez ela estivesse realmente confusa sobre nosso casamento. Talvez não fosse um plano e eu só estivesse sendo paranoico. Mas aí, pequenas coisas começaram a se acumular. A primeira coisa que notei foi que ela parou de usar a aliança de casamento. Não foi de uma forma dramática, tipo, eu terminei com este casamento, mas casual, como se tivesse esquecido. Mas ela nunca esquecia. Ela era do tipo que ficava desesperada se saísse de casa sem brincos. Então eu perguntei sobre isso e ela deu de ombros. Disse que só não estava com a cabeça para usá-la. Estranho, mas não era prova de nada. Depois, uma noite, eu entrei no quarto enquanto ela estava no celular e ela pulou, como se eu a tivesse pegado roubando um banco. Tela para baixo, costas retas, olhos arregalados. Eu me fiz de bobo e perguntei com quem ela estava falando. Ela forçou uma risada e disse que era apenas uma amiga. Mas eu notei algo. Ela estava digitando, não ligando. E se era apenas uma amiga, por que ela desligou o celular no segundo em que eu entrei? De novo, estranho, mas ainda não era uma prova. O verdadeiro sinal de alerta foi quando o dinheiro começou a sumir. Eu verifiquei nossa conta conjunta e vi pequenas retiradas. $100 aqui, $200 ali. Não o suficiente para soar alarmes, mas o suficiente para eu notar. Então eu perguntei a ela. Ela agiu surpresa. Disse que devia estar gastando mais do que o normal e que seria mais cuidadosa. Mas ela não foi. Uma semana depois eu verifiquei de novo e mais $500 haviam sumido. Eu verifiquei nossos extratos de cartão de crédito e encontrei cobranças em restaurantes onde eu nunca tinha ido, bares que eu não reconhecia e até um hotel a 2 cidades de distância. Aquilo me atingiu em cheio. Eu fiquei olhando para o extrato por um tempo, com o estômago revirando. Eu queria acreditar que havia alguma explicação. Talvez ela tivesse saído com amigas e não me contado, talvez fosse um evento de trabalho, ou talvez ela fosse exatamente quem eu estava começando a pensar que ela era. Foi aí que eu finalmente admiti para mim mesmo. Ela não estava planejando um tempo, ela estava planejando sua fuga. E se eu não me adiantasse, seria o idiota que ficaria juntando os cacos enquanto ela ia embora com tudo. Então, na manhã seguinte, enquanto ela estava no banho, eu saí e fiz a ligação. Um amigo meu conhecia um cara, um detetive particular, ex-policial, do tipo que já viu de tudo. Eu contei tudo a ele. Ele não pediu justificativa, nem tentou me dizer que eu estava louco, apenas disse: isso parece ruim. Vou descobrir o que ela está aprontando." 3 dias depois eu tive minha resposta, e era pior do que eu imaginava. Ela não estava apenas me traindo. Ela estava movendo dinheiro para uma conta secreta. O detetive a seguiu por 2 dias. Ela se encontrou com um cara em uma churrascaria chique, o mesmo lugar de uma daquelas cobranças misteriosas. Ele parecia mais velho, bem vestido, do tipo que exala dinheiro. O detetive tirou fotos deles rindo enquanto bebiam, se inclinando, tocando as mãos na mesa. No dia seguinte, ela foi a um banco e transferiu dinheiro da nossa conta conjunta para uma nova conta no nome dela. Ela não estava apenas tendo um caso. Ela estava me cortando financeiramente antes mesmo de me dizer que estava me deixando. E a peça final do quebra-cabeça. O detetive conseguiu o áudio do jantar dela com o senhor rico. E nessa gravação ela expôs todo o plano. Ela disse a ele que estava esperando o momento certo para ir embora. Que estava retirando dinheiro aos poucos para não ter que lidar com um divórcio complicado.
que queria ter certeza de que tinha o suficiente economizado antes de dar o passo. Ela estava me roubando na cara dura. Eu apenas sentei ali, ouvindo a voz dela, me sentindo um idiota. 6 anos, e era assim que ela realmente me via. Apenas um degrau para o próximo capítulo da vida dela. Mas a questão é, ela achou que estava me passando a perna. Ela não fazia ideia de que eu já estava 2 passos à frente. Eu não fiquei bravo, não a confrontei, não disse uma palavra. Em vez disso, fiz algo melhor. Liguei para um advogado e juntos montamos uma armadilha que ela nunca veria. Eu me fiz de bobo. Essa foi a parte mais difícil. Toda vez que a via chegando em casa tarde, fingindo que tinha saído com amigos, eu tinha que agir como se acreditasse nela. Toda vez que ela pegava dinheiro da nossa conta conjunta, eu tinha que deixar que ela pensasse que eu era inocente demais para notar. Mas eu não estava apenas parado. Eu estava montando meu caso. Depois de descobrir sobre a conta secreta e a advogada de divórcio que ela tinha contratado, eu soube que ela estava planejando algo maior do que apenas me deixar. Ela queria tudo. A casa, nossas economias, talvez até pensão. Ela estava me armando para parecer o cara mau para poder me passar a perna. Então, em vez de confrontá-la, eu fiz algo melhor. Comecei a me proteger. Primeiro, separei minhas finanças discretamente. Abri uma nova conta bancária apenas em meu nome e comecei a depositar meus salários nela. Eu não esvaziei nossa conta conjunta porque isso a alertaria. Em vez disso, eu a deixei continuar a drenar, sabendo que cada transação estava deixando um rastro. Depois, eu blindei meu negócio. Pedi para o meu advogado revisar tudo. Meus bens, minhas contas, até a estrutura de propriedade da minha empresa para garantir que ela não pudesse tocar em nada. A boa notícia? Como ela nunca tinha trabalhado na minha empresa, não tinha participação nela e nunca tinha contribuído com 1 centavo, ela não tinha direito a nada. Em seguida, coletei minhas próprias evidências, mas de uma forma que fizesse sentido. Não confiei em gravações convenientemente colocadas ou táticas de filme de espião. Em vez disso, apenas prestei atenção. Eu passei por extratos bancários e sinalizei cada retirada suspeita. Verifiquei os registros de mensagens de texto dela em nosso plano de telefone compartilhado e anotei as ligações repetidas para a advogada dela e para um número desconhecido. O namorado. Observei o comportamento dela. Como ela sempre saía da sala para atender ligações, como ela estava de repente reservada com um notebook, como evitava fazer planos de longo prazo comigo. E então, eu peguei a peça final do quebra-cabeça. Uma noite, ela deixou o notebook aberto enquanto estava no banho. Eu não tenho o hábito de futricar, mas depois de tudo eu tive que olhar. E o que eu encontrei era pior do que eu imaginava. Havia e-mails entre ela e a advogada. Neles, ela estava montando um caso contra mim. Ela estava se colocando como uma esposa negligenciada, dizendo à advogada que se sentia presa em um casamento sem amor e que eu era emocionalmente distante. Ela chegou a dizer que estava preocupada com meus problemas de raiva e queria se proteger caso as coisas ficassem feias. Eu fiquei lá, olhando para a tela, sentindo meu estômago despencar. Não era apenas sobre dinheiro. Ela estava preparando o terreno para me pintar como um marido ruim, talvez até um abusador, para fortalecer o caso dela no tribunal. Se eu a tivesse confrontado naquele momento, teria sido a palavra dela contra a minha. Então não disse nada. Em vez disso, a deixei dar o primeiro passo. Uma semana depois, ela finalmente agiu. Chegou em casa uma noite com papéis na mão, parecendo tão satisfeita consigo mesma. Ela me disse que tinha decidido que deveríamos seguir com o divórcio e que esperava que pudéssemos manter as coisas civilizadas. Civilizadas? Depois de tudo o que ela fez? Depois de meses de mentiras, traição e esquemas, ela queria manter as coisas civilizadas? Eu apenas concordei. Disse que entendia, que queria deixar as coisas o mais tranquilas possível. Ela não fazia ideia de que eu já estava 2 passos à frente. Na manhã seguinte, antes que ela pudesse dar entrada nos papéis, meu advogado a atingiu com tudo. Uma revisão contábil forense de nossas finanças conjuntas, provando que ela estava desviando dinheiro para uma conta secreta enquanto ainda morava em nossa casa de graça. Provas da infidelidade dela, não de uma única gravação conveniente, mas por meio do próprio rastro de papel dela. Registros de mensagens de texto, reservas de jantar, recibos de hotel no nome dela. Capturas de tela dos e-mails dela com a advogada, onde ela estava ensinando a si mesma como me incriminar como um marido ausente e sem amor. E documentos legais que invalidavam o pedido dela de pensão, citando sua má conduta financeira e tentativas premeditadas de manipular o divórcio. Ela achou que tinha me encurralado, mas era ela quem estava sem saída. A reação dela foi impagável. Ela entrou em casa mais tarde naquele dia, agitando os documentos como se pudesse desfazê-los gritando o suficiente. Que diabos é isso? Ela berrou. Você foi pelas minhas costas. Eu nem fiquei bravo, apenas dei de ombros. Eu pensei que estávamos mantendo as coisas civilizadas. Foi aí que ela surtou. Começou a me culpar, dizendo que eu era paranoico e que eu a tinha empurrado para isso. Ela até tentou dizer que o caso não era sério, que ela só estava falando com ele para descobrir o que queria. Eu a deixei falar, a deixei cavar a própria cova porque aqui está a melhor parte. A advogada dela a abandonou no segundo em que viu as evidências que eu tinha. Ela se recusou a representá-la no tribunal. Aparentemente, até advogados de divórcio têm limites, e ser pega tentando inventar acusações de abuso emocional foi o suficiente para eles romperem o vínculo. O novo plano dela, pior que o anterior. Ela tentou de tudo.
Desculpas, lágrimas, até mesmo a cartada de nós tivemos bons momentos juntos. Ela me disse que tinha cometido erros, mas que ainda poderíamos resolver as coisas. Eu disse que ela estava certa em uma coisa. Ela cometeu erros. E agora, ela tinha que viver com eles. Ela foi embora sem nada. O tribunal congelou a conta pessoal dela, forçando-a a devolver cada centavo que pegou. Ela não tinha direito à pensão, nem à minha empresa, e não tinha como lutar. Ela voltou a morar com os pais, completamente humilhada. Enquanto isso, eu saí com tudo intacto. Minha casa, minhas finanças, minha paz de espírito. E nunca olhei para trás. 3 meses depois que o divórcio foi finalizado, recebi uma mensagem que nunca esperei. Não era da Lena, era do ex-namorado dela, o cara com quem ela me traiu. No começo, eu pensei que fosse algum tipo de piada. Por que esse cara estaria falando comigo? Mas a curiosidade me venceu e eu abri a mensagem. E aí, cara? Sei que você não tem motivos para falar comigo, mas achei que você deveria saber o que está acontecendo com a Lena. Eu quase ignorei. Quase. Mas continuei lendo. Aparentemente, as coisas tinham piorado para ela rapidamente após o divórcio. Ela gastou o pouco dinheiro que lhe restava. Tentou namorar algum outro cara rico, mas quando ele descobriu sobre o passado dela, ele a abandonou. Então ela tentou rastejar de volta para o Ryan, o cara com quem ela me traiu, e foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. Ryan não fazia ideia de que ela tinha drenado nossas contas conjuntas antes do divórcio. Quando eles começaram a se relacionar, a Lena tinha desempenhado o papel da mulher perfeita, charmosa, solidária, independente. Ela fez parecer que tinha seu próprio dinheiro, que não precisava de nada dele. E no começo ele acreditou. Mas depois do divórcio, quando ela não tinha mais nada, ela começou a exigir mais. Mais dinheiro, mais presentes, mais segurança. Parece familiar? Aparentemente, Ryan finalmente percebeu e quando o fez, a expulsou do apartamento dele. Não apenas um término, mas uma expulsão completa. Ela não tinha para onde ir. E aqui está a cereja do bolo. Ela estava processando-o por apoio financeiro, exatamente da mesma forma que ela tinha planejado fazer comigo. Eu fiquei sentado olhando para o meu celular, deixando a ficha cair. A mulher que uma vez tentou me destruir estava agora aplicando o mesmo golpe em outra pessoa, só que desta vez ela estava falhando. Ela tinha jogado o jogo dela vezes demais. Eu não respondi ao Ryan. O que eu deveria dizer? Parabéns, você namorou minha ex e agora também está se dando mal? Eu pensei que ele poderia lidar com a própria bagunça. Uma semana depois, recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia. Eu atendi. Silêncio. Então-se uma voz baixa. Oi, sou eu. Eu a reconheci na hora. Lena. Eu me recostei na minha cadeira esperando. Eu só queria conversar, ela disse. A voz dela estava diferente, pequena, derrotada. Eu não disse nada. Ela soltou um suspiro trêmulo. Eu errei. Eu finalmente falei, sim, você errou. Ela hesitou. Eu não sei o que fazer. Eu deixei isso pairar no ar por um segundo. A mesma mulher que passou meses tramando para me arruinar, que riu com a advogada sobre tirar tudo o que eu tinha, que tentou me incriminar como o cara mau. Agora ela estava sentada em algum apartamento sujo, falida, sozinha, e me perguntando o que fazer. Eu quase senti pena dela. Quase. Em vez disso, eu disse as últimas palavras que eu jamais diria a ela. Se vira. Então, eu desliguei. Ela nunca mais ligou.